Meus irmãos, a paz do Senhor, um bom dia a todos, aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de ver nessa manhã. Confesso para os irmãos que quando a pastora disse que um fogo queimando, eu tenho que confirmar esta palavra. Essa noite perdi o sono, não consegui dormir bem, perdi o sono, levantei cedo. Confesso para os irmãos que para sair de casa foi difícil. Um fogo, um ardor, algo queimando dentro de mim nessa manhã. E eu profetizo que esse fogo não está queimando somente dentro de mim ou da pastora, porque esse fogo é o fogo do Senhor. Está ardendo, está queimando e deseja queimar muito mais ainda na manhã desse dia. É muito difícil ministrar em um final de campanha. Durante essa campanha, eu preparei alguns temas logo no início, e pelo menos 2 ou 3 temas na qual Deus havia me inspirado para ministrar foram pregados durante a campanha. E chegando próximo o dia do fim da campanha, eu falei: Deus, o que eu falo para uma igreja, o que eu falo para um povo, que na qual durante 11 dias se dispuseram a ouvir a voz do Espírito. E o Senhor soprou nos meus ouvidos, o Espírito de Deus me inspirou a falar sobre a oração que toca o coração de Deus. Durante todo o tempo, toda a história do povo de Deus, o povo de Deus sempre clamou ao Senhor, sempre buscou a face do Senhor. Mas algumas orações ou algumas súplicas ficaram registradas no livro sagrado, na Bíblia, como um exemplo ou de um testemunho para que eu e você pudéssemos nos espelhar. Há vários tipos de oração. A oração que muitas das vezes oramos para nós e para nós, e para nós, e para nós, e sempre para nós. Mas a Bíblia nos mostra que a oração que toca o coração de Deus é a oração que nós oramos segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo o propósito dele para vidas que estão ao nosso redor. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra simples, mas que acredito que muitos de vocês já ouviram essa palavra. E geralmente, quando nós já conhecemos a história, conhecemos o fim de uma história, nós temos a tendência, eu já falei isso antes e gostaria de repetir nessa manhã, nós temos a tendência de não valorizar aquela história, porque já conhecemos o fim dela. E muitas das vezes não prestamos detalhes nas vírgulas, nos pontos, nas frases, no contexto em que essa história está inserida. E nessa manhã eu gostaria que você abrisse o seu coração e permitisse que a voz do Espírito fale mais alto que o seu entendimento, mais alto que a sua vontade. Porque a Bíblia relata que nós não sabemos como orar, mas o nosso Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sim sabe como orar de acordo com a vontade do Pai. E nessa noite eu profetizo que o Espírito Santo de Deus irá tocar o seu coração de uma maneira sobrenatural. Que esse ano de 2024 você venha orar em espírito e em verdade. Que a sua oração seja uma oração que venha tocar o coração de Deus. Que a sua súplica venha ser uma súplica que venha mover as mãos de Deus para a sua vida. E esse ano de 2024 não seja um ano que nós venhamos desperdiçar palavras, mas que nós venhamos orar em espírito, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, segundo a palavra do Senhor nos fala. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo nessa manhã. No livro de Samuel, 1 Samuel, para ser mais exato, capítulo 1 em diante. Vamos meditar na história da irmã Ana. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Senhor, traz a revelação da Tua palavra nessa manhã. Que a Tua vontade venha a ser feita
e que o teu povo receba, meu Pai, ó Deus, a sua vontade nessa manhã. Nos dá a direção do teu Espírito, meu Pai, para esse ano de 2024. Que esse mês no qual nós estamos entregando ao Senhor, o mês de dezembro, ó Pai, seja um mês, meu Pai, ó Deus, na qual todos os teus projetos, os teus planos, Deus, venham estar já concretizados em nossas vidas. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que cada um, meu Pai, ó Deus, que fez os seus pedidos, Deus, que tem orado a Ti, Senhor, buscando, meu Pai, a Tua vontade, Deus, seja totalmente direcionado, meu Pai, durante todos os 12 meses do ano de 2024. Que o ano de 2024 seja o ano, meu Pai, ó Deus, que a Tua igreja venha aprender a orar em espírito. Aleluia. Vamos ler então a partir do versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Tou, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, efraimita. E tinha ele 2 mulheres. Uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Eu gostaria que toda a igreja repetisse comigo a parte B desse versículo. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Amém. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor a havia cerrado a madre. Gostaria que toda a igreja repetisse comigo. Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que ano subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que está o seu coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos. Vou ler também aqui o versículo 9 e o 10. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Somente até aqui, graças a Deus. Essa palavra que acabamos de ler nesta manhã, eu pedi que você lesse juntamente comigo as 2 vezes na qual a palavra, esse texto menciona e frisa que quem cerrou, quem deixou Ana estéril foi o próprio Deus. A palavra que lemos deixa bem claro que Ana era estéril porque o Senhor a havia deixado estéril. Esse texto que nós acabamos de ler, ele retrata um período em que Israel, o povo de Deus, o povo eleito do Senhor, estava vivendo em um período de extrema crise ou de extremas crises. Esse período retrata um período em que o governo de Israel estava totalmente afastado do Senhor. Havia se desviado das leis do Senhor. Eu disse crises porque esse período retrata pelo menos 2 grandes crises que a nação de Israel estava enfrentando com esse governo que havia se desviado da vontade do Senhor. Primeira crise que nós podemos relatar ou podemos mencionar, Israel estava enfrentando uma crise governamental e também uma crise espiritual. Governamental por quê? Porque a liderança que Deus havia instituído para governar o seu povo, para liderar o seu povo, para fazer que o povo andasse nos caminhos de Deus, para fazer que o povo estivesse totalmente voltado ao Senhor,
havia se desviado, havia se corrompido. E dentro dessa multidão de pecados em que o governo estava embutido, estava fazendo, havia um pecado que desagrada ao Senhor de uma maneira extrema: o pecado da imoralidade sexual. O governo dessa altura estava mergulhado no pecado. E dessa maneira, trazendo consequências para toda a nação. Quando um povo, ou uma nação, ou um ajuntamento de pessoas sai da presença de Deus, é algo gravíssimo. É uma crise gravíssima. É uma crise que provoca diversos problemas em toda a nação. Mas quando o governo, a liderança, deixa de ouvir a voz de Deus, ou sai da presença de Deus, ou deixa de acreditar no Deus vivo e verdadeiro, isso é um problema mais do que gravíssimo. Durante o ano de 2023, no último trimestre, especialmente, nós estudamos, juntamente com o presbítero Kleber, na escola dominical às quintas-feiras, às 20 horas, que os países na qual os governos estão afastados do Senhor, que não creem no Senhor, são países na qual estão mergulhados em crises financeiras. São países na qual o índice de pobreza é muito maior do que os países na qual os seus governantes ainda acreditam em Deus. Os países na qual estão sob governo, sob liderança dos governantes que não acreditam a Deus, estão mergulhados em pandemias. Então, quando um governo sai da presença de Deus, é um problema extremamente grave. E dentro desse contexto de crise, dentro desse contexto de problemas, dentro desse contexto de insubmissão à vontade de Deus, nós encontramos um outro tipo de crise: a crise familiar. Crises no trabalho, muitas das vezes nós interpretamos ou direcionamos essas crises como apenas uma crise que estamos enfrentando no trabalho. Quero que você me entenda essa manhã. Uma crise na escola é apenas uma crise. Uma crise no ambiente onde você está inserido é apenas uma crise. Mas uma crise dentro do ambiente familiar é a crise. Quando estamos enfrentando uma crise dentro do ambiente familiar, seja o marido para a esposa, ou a esposa para com o marido, ou o pai para o filho, ou o filho para com o pai, parece que a vida está de cor de cinza. Parece que o céu, por mais azul que ele esteja, nós conseguimos enxergar tudo com a cor cinza, escura. Parece que não conseguimos ver uma luz no fundo do túnel. Quando enfrentamos crises familiares, parece que a vontade de viver muitas das vezes deixa de existir dentro de nós. E nós sabemos que crises familiares é um dos maiores intuitos hoje de Satanás, fazendo que outras pessoas também percam as suas próprias vidas. E o contexto que acabamos de ler relata uma crise familiar. A irmã Ana, juntamente com o irmão Eucana, se casaram. E a Bíblia relata, juntamente, mais para frente no texto, ou dentro desse texto mesmo que acabamos de ler, desculpe, melhor falando, retrata que Eucana amava a sua esposa Ana. Eucana não casou por interesse, Eucana casou por amor, porque a Bíblia menciona que ele casou por amor, ele amava a sua esposa. E sucessivamente também a sua esposa o amava. Mas dentro desse contexto matrimonial, começa a acontecer mais uma crise. Porque esse casal estava vivendo dois tipos de crise antes do seu casamento. A crise governamental e a crise espiritual, por causa da liderança que estava afastada de Deus. Mas após o seu casamento, eles começam a enfrentar uma crise matrimonial. Eucana casou-se com a intenção de amar a sua esposa, e Ana casou-se com a intenção de amar o seu esposo e juntos constituírem uma família. Juntos terem filhos para que a descendência de Eucana e de Ana fosse uma descendência numerosa. Mas algo acontece. A irmã Ana, como nós lemos, Deus a deixou estéril. A palavra do Senhor menciona duas vezes dentro desse texto que o próprio Deus a deixou estéril.
Então nós vemos que a irmã Ana, dentro do seu casamento, estava enfrentando 3 crises: governamental, a crise a crise espiritual e a crise matrimonial. Eucana, por sinal, estava enfrentando apenas uma crise, a crise matrimonial, porque Eucana também estava enfrentando 3 crises: a crise governamental, a crise espiritual e a crise matrimonial. Mas Eucana, segundo a lei mosaica, ele poderia resolver uma de suas crises. Um de seus problemas poderia ser resolvido. A lei mosaica, no Antigo Testamento, a lei de Moisés, ela retrata que o homem que é casado com uma mulher que não tem filhos, ele poderia sim casar-se de novo para que essa segunda esposa desse origem ou desse continuidade à sua descendência. E Eucana, como servo do Senhor, como um homem que segue as leis de Moisés, ele casa-se de novo. O seu problema é resolvido, porque a palavra de Deus nos fala que Penina, a segunda mulher de Eucana, tinha filhos. Então Eucana tem parte do seu problema, da sua crise, resolvida seguindo as leis de Moisés. Mas parte da sua crise não foi resolvida. Eucana continua enfrentando uma crise matrimonial. Por quê? Porque a palavra do Senhor que acabamos de ler fala que Ana era uma mulher amargurada. Ana era uma mulher amargurada. Desculpa, mais para frente a palavra do Senhor vai dizer que Ana era uma mulher amargurada. Então Eucana resolve parte do seu problema. Mas quando Eucana resolve parte do seu problema, Eucana, ele coloca, ou ele traz mais um problema para a sua esposa. Até o presente momento, a esposa, a irmã Ana, a serva do Senhor, que a Bíblia relata que ela era uma serva do Senhor, enfrentava uma crise governamental, espiritual, matrimonial. Agora a irmã Ana começa a enfrentar uma crise familiar. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Penina era sua rival, que Penina a irritava excessivamente. Então, se já não bastasse 3 crises, agora a irmã Ana começa a enfrentar 4 crises dentro da sua casa. 4 crises dentro do mesmo ambiente familiar. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra que mesmo Eucana enfrentando crise, que mesmo Ana enfrentando crise, que mesmo essa família vivendo no contexto de crise global, eles saíam de suas casas para adorar o Senhor. Mesmo Eucana enfrentando uma crise matrimonial, mesmo Ana enfrentando várias crises, a palavra do Senhor nos fala que de ano em ano, Eucana saía de sua casa e ia até Siló para poder adorar. E a palavra do Senhor nos fala que também Ana estava com ele. Porque quando Eucana saía de sua casa para poder adorar, para poder sacrificar, a palavra do Senhor vai nos mostrar que ele dava porções a seus filhos, às suas filhas, a Penina e também a Ana. O que eu estou querendo dizer durante essa palavra? Que problemas, dificuldades, crises, seja o tipo de crise que for que você estiver enfrentando, não é motivo para que você fique em casa. Não é motivo para que você deixe de ir para a casa do Senhor. Uma família na qual a Bíblia relata que a esposa era serva do Senhor, que a Bíblia relata que o homem seguia as leis de Moisés, a Bíblia relata que este homem amava a sua esposa, uma família que tinha tudo para ser uma família sem problemas, estava enfrentando crises, problemas, dificuldades, coisas que talvez nos fariam até desviar da presença de Deus. Porque a Bíblia nos diz que quem fechou a madre de Ana foi o próprio Deus. Enfrentando um problema que o próprio Deus pediu ou permitiu que Ana enfrentasse. E mesmo Ana sabendo que estava enfrentando um problema, enfrentando uma doença, porque eu estive pesquisando o que é esterilidade. A esterilidade, segundo a ciência moderna, a esterilidade é uma doença que impede os casais de terem um filho.
Então a esterilidade é tida como uma doença. Agora, por que Deus permitiu que uma mulher temente ao Senhor, que a palavra do Senhor vai falar mais para frente, que ela era serva do Senhor, ela vai orar e quando ela ora, ela se identifica como serva do Senhor, doente, estéril, passando por lutas, passando por dificuldades, passando por privações, passando por humilhações. Mesmo Ana sabendo de tudo isso, ela não ficava em casa com depressão. Mesmo Ana enfrentando esse tipo de problema, que talvez faria eu e você não pisar mais na casa do Senhor. Se eu e você soubéssemos que estaríamos enfrentando um problema segundo a permissão de Deus, quem de nós queria vir para a casa de Deus? Mas Ana sabia o segredo da adoração, o segredo para mudar o coração de Deus, para mudar a posição de Deus, para entender o que Deus queria para ela. Ana sabia o segredo. Ana não ficava em casa, triste, amargurada, estava amargurada, mas não ficava em casa. Saía de casa amargurada, triste. E o pior de tudo, quando Ana saía de casa, ela enfrentava mais uma crise. A crise externa. Porque naquele tempo, uma mulher que não tinha filhos para a sociedade, era tida como uma mulher amaldiçoada, uma mulher maldita. Para a sociedade daquela altura, a sociedade judaica, uma mulher que não tinha filhos, uma mulher que não conseguia gerar filhos, era tida como uma mulher amaldiçoada. Então Ana, dentro da sua casa, enfrentava 4 crises. E quando saía de casa, enfrentava uma outra crise. O olhar das pessoas, o olhar da sociedade. Fica imaginando enquanto Ana estava viajando com seu marido e com sua família para poder adorar, para poder sacrificar, para poder ir para a presença de Deus, parava em algum lugar para poder se alimentar, tomar água, não sei. E os olhos das pessoas para ela. Lá vai uma mulher maldita. Lá vai uma mulher amaldiçoada. Lá vai uma mulher que não consegue gerar filhos. Lá vai uma mulher que Deus, o próprio Deus, se esqueceu dela. E mesmo Ana sabendo de todas essas coisas, a palavra do Senhor nos fala que de ano em ano, Eucana ia para poder adorar. E quem estava com ele? Ana estava com ele. Ana ia com ele, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, mesmo sofrendo humilhação pela sua rival Penina, que fazia parte da sua família, mesmo sofrendo humilhação pela sociedade, Ana saía de casa. Esse ano de 2024, saiba de uma coisa, Deus está falando. Não é um ano que nós não teremos problemas. Enfrentaremos dificuldades, lutas, perseguições. Mas é o ano na qual o Senhor espera que você não fique em casa, que você trace o caminho para a casa do Senhor. Esse é o ano na qual Deus espera que a igreja dele esteja reunida para poder adorar, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades. Sabe por quê? Porque é nesse local onde Deus se manifesta, é nesse local onde nós estamos reunidos, é onde há um ajuntamento de pessoas e a presença de Deus é mais forte. Existe um texto na Bíblia. Não preparei isso hoje, nós vamos para outro caminho, mas eu vou deixar ser guiado pela voz do Espírito essa manhã. Existia um homem chamado Abrão, na qual Deus mandou que ele sacrificasse o seu próprio filho. E Deus deu uma direção para Abrão. Abraão, você vai pegar o seu filho, você vai até o Monte Moriá sacrificar seu filho. Quando você chegar lá, eu vou te mostrar um monte para você sacrificar, um local, mas você vai até Moriá. A palavra Moriá significa local onde se encontra Deus. Deus não deu uma direção para Abraão. Deus não deu um GPS para Abraão. Deus apenas falou, vai até Moriá e lá sacrifica o seu filho. Sabe por que Abraão sabia o caminho de Moriá? Porque Abraão era acostumado a sacrificar, mesmo quando Deus não havia mandado. Abraão era acostumado a ir para o local aonde se encontra Deus, mesmo nos momentos de alegria. Abraão sabia o caminho da casa aonde se encontra Deus. E em 2024, Deus quer que você seja, sabe o quê? Aqueles cavalos que ficam assim, com aquelas viseiras assim,
que quando você solta, ele sabe o caminho de casa. Mas onde você está, não interessa, seja no trabalho, seja na escola. Deus deseja que você saiba o caminho de onde você encontra Deus. 2024 é o ano de cada um de nós. Temos o nosso Moriá. Sabermos aonde é o local, aonde Deus se manifesta. Se você ainda não tem um Moriá na sua vida, eu convido você a procurar um local aonde você se encontra com Deus, aonde Deus fala com você tete a tete, aonde você sente a presença de Deus, aonde você, em meio às lutas, em meio às felicidades, você está de joelho adorando, você está prostrado adorando, e Deus se manifesta na sua vida. Aleluias! Aleluias! Mesmo Ana, com dificuldade, ela sabia o caminho do local aonde se encontra Deus. Eucana, mesmo enfrentando crises, ele não deixava o caminho de onde se encontra Deus. E o melhor de tudo, o mais lindo dessa história, a palavra do Senhor nos fala que quando Eucana ia adorar, ele dava porções aos seus filhos, porções às suas filhas, porção a seus filhos, porção a Penina. Mas para Ana, ele dava, sabe o quê? Porção dobrada. Porção dobrada ele dava para Ana, porque ele a amava. O que eu estou querendo dizer com isso? Meu irmão, quando você sai da sua casa, mesmo amargurado, mesmo triste, mesmo cheio de problema, e vem para o local aonde se encontra Deus, Deus derrama porção dobrada de força na sua vida. Quando você vem para a casa de Deus, mesmo sem vontade, mesmo triste, Deus derrama porção dobrada de graça na sua vida, para que você consiga suportar os problemas. Abandore cantira macera, andabase canchora. Oh, Deus, olha, eu estou pegando fogo aqui em cima. Oh, aleluias! 2024 é o ano na qual Deus vai derramar porção dobrada, dobrada, dobrada na vida de todos aqueles que buscarem a sua presença, que não ficarem em casa, que saírem de suas casas mesmo amarguradas, mesmo triste, mesmo com problema. Deus vai derramar porção dobrada do seu espírito, porção dobrada de força, porção dobrada de graça, para que você consiga suportar as adversidades. Aleluias! Santo é o nome do Senhor. Após Ana receber a porção dobrada do seu marido Eucana, eu não estou terminando ainda não, mas estou quase. A Rebeca sobe para me parar. Aleluias. Licença. A palavra do Senhor nos fala que após Ana receber porção dobrada do seu marido, ambos vão para Siló, para poder ofertar, para poder sacrificar, para poder adorar ao Senhor, Criador dos céus e da terra. E esse texto na qual nós lemos, na qual nós acabamos de ler, ele nos mostra que quando chegaram em Siló, todos pararam para comer e beber. Mas a palavra do Senhor nos fala que Ana não comeu e nem bebeu. A palavra do Senhor nos fala que após eles chegarem em Siló, o marido, os filhos, Penina, pararam para comer. E Ana sentou perto. Mas Ana não comeu e não bebeu. Ana esperou que todos eles acabassem de comer, acabassem de beber. E quando eles acabaram de comer, acabaram de beber, Ana fez algo que moveu o coração de Deus. Ana se levanta, sai da presença de sua família, e Ana não foi passear. Ana não foi procurar talvez conselhos com uma pessoa. Ana não foi talvez procurar um lugar para lazer, para poder se distrair. A palavra do Senhor nos fala que Ana foi para o templo. Foi para o templo. E quando Ana chega no templo, a palavra do Senhor nos fala que ela chorou abundantemente.
Mas ela não chorou na rua. Ela não chorou na esquina. Ela não chorou perto de um amigo ou de um amigo. Ela chorou no templo. E a palavra do Senhor nos fala que Ana já não tinha mais voz para poder falar. A palavra do Senhor nos fala que Ana orava apenas com lábios. De maneira que o sacerdote Eli, que estava afastado do Senhor, que não tinha mais visão espiritual, que não sabia mais ouvir a Deus, olhou para ela e teve ela como uma mulher embriagada. Chamou ela de bêbada, porque o sacerdote ele não conseguia entender o que Ana falava. Apenas via os seus lábios se movendo. Mas Ana entendeu que a única maneira de mover o coração de Deus era pedindo alguma coisa em prol do reino de Deus. Quero que você preste muita atenção nessa parte da ministração que Deus colocou no meu coração. Nós lemos que o próprio Deus fechou a madre de Ana. E nós também falamos que Ana estava enfrentando vários tipos de crise. Duas crises que afetavam toda a nação de Israel. A crise governamental e a crise espiritual. E Ana sabia disso tudo. Então Ana, quando se levanta para orar, ela fala com o Senhor: Senhor, eu peço que me dê um filho homem. Por que Ana pediu um filho homem? Porque naquela altura só os homens poderiam ocupar um local na liderança de Israel. Ana já entendeu que ela tinha que pedir algo em prol da nação inteira. Enquanto Ana estava pedindo: me dá um filho para mim, 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 me dá um filho para mim. O tempo foi passando, os anos foi passando, e Penina foi tendo filhos. E Ana, me dá um filho para mim. E Deus não a atendia. Deus não ouvia a oração dela. Agora, quando ela entrou no templo, se derramou, não comeu, jejuou. Não quis de falar isso. Ela não comeu. Ela saiu de jejum e foi para o templo. Se derramou e falou: Senhor, me dá um filho homem. Senhor, sobre a cabeça dele não vai passar navalha. Por que ela estava falando com isso? Eu quero um filho homem que possa participar da liderança de Israel. Eu quero um filho homem que na cabeça dele não vai passar navalha. O que significa isso? Ele vai ser separado exclusivamente para o Senhor. Ele vai ser um homem diferente. Eu não quero apenas um filho. Eu quero um homem para poder participar da liderança de Israel. E eu quero que ele seja diferente. Eu não quero qualquer um, Senhor. Eu quero um que venha fazer a diferença na minha vida, na vida da nação de Israel. E ele vai ser diferente. E por último, o que ela fala? Senhor, este homem, essa criança, eu não quero para mim, Senhor. Eu só quero ter o prazer de gerá-la. Mas eu vou entregar ela, sabe para quem? Para o Senhor, para te servir, para te adorar, para poder abençoar toda a nação de Israel através de um homem temente ao Senhor. Ana entendeu os critérios da oração. Ela pediu, sabe para quê? Para que Deus abençoasse não só ela, mas toda a nação de Israel. Ana entendeu que a oração que move o coração de Deus é a oração que nós pedimos não só para nós, mas pedimos para que a bênção da toda a igreja. Aleluia! Dá um glória ao Senhor essa manhã. Essa é a oração que chama a atenção de Deus. É a oração que move o coração de Deus. Aleluia! Ana, quando orou, preste atenção, Ana, quando orou, nós temos que prestar atenção no detalhe. Ana mexeu os lábios. O sacerdote não entendeu nada, absolutamente nada. Ele achou que era uma mulher bêbada que estava ali, mas era uma mulher que estava cheia do Espírito Santo. Sabe por quê? Coloca Romanos 8, 26, 27 para mim, por favor. Sabe por quê? Romanos 8, coloca para mim, deixa eu ver se é isso. Exatamente, 8, 26, deixa eu ler também. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Toda a igreja comigo. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós
sobremaneiramente com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, mas o Espírito Santo que está dentro de nós, Ele sabe como nós devemos pedir, Ele sabe como nós devemos orar, e é Ele quem ora por nós. É quando nós estamos orando em línguas, quando nós estamos falando ao Senhor em mistério, é o Espírito Santo de Deus comunicando com o Senhor aquilo que nós precisamos, mas da maneira correta, não como nós achamos que deve ser, mas da maneira que Ele sabe que toca o coração de Deus. É isso que eu estou querendo falar essa manhã. Agora, uma oração cheia do propósito, cheia da vontade, cheia do Espírito Santo de Deus, ela move o coração de Deus. A palavra do Senhor nos fala em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Se puder colocar, eu agradeço. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Aleluia. Josafá. Quem já ouviu falar no rei Josafá? Era um rei que estava enfrentando problemas. Os moabitas estavam prontos para destruir Judá. E Josafá, como rei, não tinha como enfrentar todo aquele exército. Então Josafá, sabe o que ele fez? Ele decretou um jejum nacional. Vamos todos orar, vamos todos jejuar, porque se Deus não intervir, nós seremos totalmente dizimados. E a nação de Israel entendeu que só Deus poderia salvá-los. E durante a oração, durante o clamor do povo, Deus, ele levanta um homem. Então veio o Espírito do Senhor, no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jaziel, filho de Matias, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Quem orou não foi o povo. Quem chamou a atenção de Deus, sabe quem foi? Foi aqui, ó, o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Quem chamou a atenção de Deus, quem mudou a circunstância daquela situação, foi o Espírito Santo de Deus. Enquanto o povo estava lá clamando, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, nada acontecia. Mas quem foi que mudou essa situação foi o Espírito Santo de Deus, através da vida de Jaziel. O que eu estou querendo falar com isso? Após o Espírito Santo de Deus tomar conta da vida de Jaziel e profetizar que o Senhor ele ia livrar a nação de Judá dos Amonitas, quem me ajuda, Amonitas? Queria livrar o povo de Deus, 2 Crônicas, do povo moabita. Sabe o que acontece? O Espírito Santo de Deus fala, não se preocupem, não vai ser vocês que vão pelejar. Deus vai pelejar por vocês. Deus vai vencer por vocês. E o mais lindo dessa história toda, sabe o que aconteceu? O rei Josafá, ele pegou todo o seu exército, em vez dele colocar os seus carros de guerra, os seus melhores homens na frente da batalha, sabe o que ele fez? Ele colocou os levitas na frente dos guerreiros. E pararam em frente o exército que estava tentando matar eles. E sabe o que os levitas fizeram? Começaram a cantar, começaram a adorar ao Senhor, dizendo, o Senhor é o Deus grande, o Senhor é o Deus que nos liberta. Começaram a cantar hinos de adoração ao Senhor. E Deus desceu e desbaratou todo o exército. E o povo de Deus não precisou lutar, não precisou pelejar. Quem venceu a guerra foi Deus, porque o Espírito Santo de Deus intercedeu pelo povo. Aleluia! O que eu estou querendo falar com isso? Talvez você não fale em línguas, talvez você ainda não tenha sido batizado no Espírito Santo de Deus, mas você talvez tenha um fogo ardendo dentro de você. Sabe por quê? Porque esse fogo é a vontade de Deus, cara, para que o Espírito Santo de Deus traduza a sua vontade para Ele, para que Ele possa te abençoar. Saiba de uma coisa, entenda o que eu vou querer te falar hoje. A oração que Deus ouve é a oração que o Espírito Santo de Deus traduz para Deus, porque nós não sabemos como orar. Nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo de Deus, Ele ora por nós.
Tem uma passagem na Bíblia que eu amo, que eu adoro, já estou terminando de verdade agora. Jeremias, ele estava cansado. Já falei sobre isso, eu quero falar de novo. Ele estava cansado, abatido, pregando, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus havia lhe mandado fazer. E certa altura o sacerdote Pazur mandou prender ele num tronco, bateu nele, surrou ele. E quando o próprio sacerdote no outro dia mandou soltar ele, Jeremias estava desgostoso da vida. Jeremias vai reclamar com Deus. E ele falou: Senhor, eu não sabia que fazer a sua vontade ia ser tão difícil. Eu não sabia que fazer o teu querer eu ia sofrer tanto. E eu estou com vontade de parar de falar da tua palavra. Porque quando eu falo, eu apanho. Quando eu falo, eu sou mal interpretado. Quando eu falo, eu sou castigado. Então eu estou com vontade de parar de falar da tua palavra. E Jeremias fala e pensa. E quando ele pensa, a palavra do Senhor nos fala que ele sente um fogo ardendo dentro dele, consumindo ele. E de maneira que ele não consegue parar de falar, mesmo sofrendo, mesmo apanhando, mesmo passando por dificuldade. Jeremias não consegue falar da palavra, não consegue parar de falar da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque esse fogo que está ardendo dentro dele é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito que intercede, é o Espírito que faz todas as coisas. Sabe por que tem muita gente doente na igreja? Porque está lutando contra o Espírito. Sabe por que Ana ficou doente? Sabe por que Ana estava padecendo de uma doença? Porque ela precisava orar no Espírito. Porque quando ela orou no Espírito, Deus atendeu. Sabe por que nós estamos doentes muitas das vezes? Porque nós não estamos querendo fazer a vontade de Deus. Não estamos querendo deixar o Espírito Santo de Deus fluir em nossas vidas. Por isso há muitos doentes. A palavra do Senhor nos fala em Coríntios, capítulo 11. Não me lembro o versículo, mas ele fala: por isso há muitos doentes, fracos e não tão poucos em nosso meio. Sabe por quê? Porque o povo não está valorizando a ceia. Quando nós não valorizamos o desejo, a vontade de Deus, nós ficamos doentes, fisicamente e espiritualmente. Fazer a vontade de Deus, falar da palavra, deixar que o Espírito flua, isso traz, sabe o quê? Traz saúde para a sua vida e para a minha vida. Então nesse ano de 2024, eu convido você a ser um ser espiritual, a falar em línguas, a orar em línguas, permitir que Deus flua através da sua vida. Eu convido você a se colocar de pé nessa manhã. Hoje eu não vou pedir para ninguém pegar os pedidos. Sabe por quê? Porque nós lemos que nós não sabemos como orar. Coloca Romanos 8, capítulo 8, versículo 26 para mim, deixa aqui. Eu não vou pedir que ninguém pegue hoje os seus pedidos. Eu vou pedir que você... Exatamente, pode deixar aí. Nós lemos que nós não sabemos como pedir. Nós lemos que nós não sabemos como orar. Mas quem sabe orar por nós? Quem sabe orar por nós? O Espírito Santo que intercede por nós, sobremaneiramente, com gemidos inexprimíveis. Então você quer ter um ano de 2024 de vitória? Quem quer? Quem quer ter um ano de vitória? Um ano de prosperidade? Um ano de paz? Um ano na qual você venha fluir na presença de Deus? Quem quer? Então deixe que o Espírito nessa manhã conduza a sua vida. Se você fala em línguas, este é o momento de você começar a falar em línguas e deixar que o Espírito Santo que está dentro de você comunique as suas necessidades com Deus. Não fique olhando para mim, não. Eu sei que há um fogo dentro de você nessa manhã. Eu sei que há um fogo ardendo. Eu sei que há desejos aí dentro. E são desejos de Deus. Não são do pastor, não são da pastora. E para que esses desejos sejam interpretados diretamente para Deus, é necessário que você fale em línguas. É algo que Deus nos deu, é algo que Deus permitiu para a sua igreja se fortalecer. Sabe de uma coisa? Deus te trouxe aqui esta manhã para que você tenha uma experiência com Ele. Eu peço a você que nessa manhã feche os seus olhos. Para
aqui para consagrar o mês de dezembro. O Espírito Santo de Deus também está aqui esta manhã. Porque eu estou sentindo um fogo queimando dentro de mim desde quando eu saí de casa. Desde ontem à noite. Esse fogo nessa manhã vai começar a arder dentro de você. Eu profetizo nessa manhã que há um fogo ardendo dentro de você. Uma vontade incontrolável de falar com Deus essa manhã. Eu profetizo que essa manhã há um fogo. Há um fogo neste local. E esse fogo vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar nessa manhã, vai queimar tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que desagrada a Deus. E você vai se fortalecer no Senhor esta manhã. Aleluia! Se você fala em línguas, começa a falar agora. Se você ainda não fala em línguas, peça a Deus que te batize com o Espírito Santo nessa manhã. Não fique de boca fechada. Não fique de boca fechada. Estamos consagrando o mês de dezembro ao Senhor. Então fale com Ele em Espírito. Fale com Ele em Espírito. Permita que o Espírito interceda por você através dos seus gemidos, através da sua súplica. Mas abra a sua boca nessa manhã e permita que o Espírito Santo de Deus haja na sua vida. Aleluia! Se cantori darabade, se cantorá. Ana orou em espírito. Jarziel orou em espírito. Então ore em espírito esta manhã. Consagre o seu ano ao Senhor. Permita que o Espírito Santo de Deus traduza aquilo que o Senhor tem para você e aquilo que você deseja da parte do Senhor. Faz queimar, Senhor, nesse local, Deus. Faz queimar, Senhor. Faz queimar nesse local nessa manhã, Pai. Faz queimar, Senhor. Faz queimar, Senhor. Faz queimar, faz queimar. Não tenha vergonha, não olhe para quem está ao seu lado. Fale, abra a sua boca e comece a orar nesta manhã. Nós estamos aqui para consagrar o ano inteiro ao Senhor. Então não perca essa oportunidade. Comece a falar em línguas, não tenha medo. Não tenha. Aleluia! Oh Deus, vem desse lugar, meu Pai. Vai enchendo, ó Deus. Vai enchendo, ó Deus. Vai enchendo, meu Pai. Vai enchendo, ó Deus. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, ó Deus. Vai enchendo, vai enchendo. Busca o Senhor essa manhã, não fique de olhos abertos. Busca o Senhor essa manhã. Busca o Senhor, busca o Senhor, busca o Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor. Não perca essa oportunidade. Não perca esse tempo. Consagre a sua vida. Consagre o seu ano ao Senhor essa manhã. Aleluia! 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 Deixa fluir essa manhã. Deixa fluir essa manhã. Deixa fluir essa manhã. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Aleluia. Sopra do teu vento, meu Pai, nessa manhã. Sopra do teu vento. Sopra do teu vento essa manhã. Sopra. Sopra do teu vento essa manhã. Sopra. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra do teu vento essa manhã, Pai. Sopra, enche este lugar da tua presença, Pai. Que ninguém fique diferente, meu Pai, ó Deus. A tua vontade neste local, Pai. Sopra, sopra. Sopra do teu vento, ó Pai. Sopra do teu vento essa manhã, Deus. Sopra, 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 Pai. Em nome de Jesus, Pai. Adarabacantorei darabastei. Andorei cacantorei darabastei. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Quantos aqui sentiram um fogo dentro de você? Levante a sua mão. Quantos aqui sentiram um fogo dentro de você essa manhã? Deixa queimar. Presbítero, coloca essas cadeiras em cima da outra, presbítero. Coloca essas cadeiras em cima da outra. Gostaria que você viesse até aqui à frente. Você que sentiu algo diferente essa manhã.
Não tenha vergonha. Você que sentiu algo diferente, um fogo, você que sentiu vontade de chorar, de se derramar na frente de Deus, vem cá à frente nessa manhã. Paulo, ajuda a me tirar as cadeiras aqui, Paulo. Minha irmã, vem cá. Vem cá, minha irmã. Aleluia. Cheira da canto. Feira mandou rei da canto da darabachei. Rei darambahado. Ei, achei. Vem cá, você pode ficar. Rei rambando rei. Achou. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos. Apenas começa a falar em língua. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Seu fogo, nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo, nós somos teus ministros. Deixa! Aleluia! Aleluia! Da cantorei da rabastoquei, da cantorei, você cantorei da raçará, da rabastoquei, da rabarrachei. Vem cá, Vanilda. Vai, Vanilda. Deixa queimar, deixa queimar. Rachorei da cantorei, da rabasteca. Deixa queimar, deixa queimar. Começa a falar em Deus agora. Começa a fazer uma porta dessa promessa da sua vida. Vai parar de falar em português, vai falar em Deus. Vai, Deus soprar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Seja e busca a presença do Espírito Santo nesta manhã. Busca, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Enche esse local, Senhor. Enche, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, Deus, vai enchendo. Vai enchendo este local, Senhor. Derrama do teu Espírito. Derrama, 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 Deus, do teu Espírito esta manhã. Derrama, 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 Deus. Derrama. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Queremos queimar. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Aleluia, deixa fluir, deixa fluir, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar nessa manhã. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Derrama o teu Espírito, Deus. Derrama, derrama. Vai enchendo este local, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, Deus. Adorei, darama, rei da ser.
Sonei da cantorei da race. Ando rei ba cantorei da race. Dando quente ramba handerei. Haja cantorei da radorei ba cantoras. Sei cantorei da rade cantorei da ramas de cas. Sei cantorei da ra. Amadoreia. Achei da raba. Acho quem terá. Somos teus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. Aleluia! Deixa queimar, deixa queimar. Trabalha, Senhor. Trabalha, meu Pai. Trabalha na tua igreja nessa manhã, Senhor. Trabalha, Deus. Trabalha, 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 trabalha. Trabalha. Aleluia. Sim. Ando que darabaço, chedandarabase. Para de canto, dancerambahando que. Chegandorei da randa, cantorei da rabacei. Chegando, berrando, erracei, cantorei. Amara de canto da garanda da rabacei. Ando quente, cantorei da rabat. Rei, cantorei. Andará de canto de estarás. Vitória. Vem cá, Vitória. Ei. Fechou, me cantorei dará. Queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. Continua a vitória. Aleluia. Recebe a sua vitória nessa manhã. Recebe a sua vitória nessa manhã. Recebe, 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 recebe. Aleluia. Ei, na cantorei, darabando, rei, te cantorado. Ó Senhor, eu peço, ouve, meu Pai, a oração do teu povo nessa manhã. Ó Deus, ouve a oração do teu povo que ora em espírito e em verdade nessa manhã. Que esse ano de 2024, meu Pai, seja o ano, meu Pai, das realizações do Senhor em nossas vidas. Que esse ano de 2024, meu Pai, seja o ano, meu Pai, da concretização, meu Pai, dos teus projetos.
Em nome de Jesus. Fortalece a tua igreja essa manhã. Fortalece, 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 fortalece. Para que o inferno não venha prevalecer. Para que o império das trevas bata em retirada. Para que cada um venha ser usado como instrumento, meu Pai, para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Eu entrego a tua igreja, meu Pai, em tuas mãos. Aleluia. Aleluia.